A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Ser católico apostólico romano. A gente pode dizer que é maravilhoso, é bom demais, e é verdade. É algo muito magnífico, celeste. Mas como podemos entender mais? Como podemos expressar melhor o significado de ser católico apostólico romano? Porque isso não é um rótulo, claro que não. O rótulo é uma coisa que está externa. Isso trata-se de essência, trata-se do que eu sou. Isso trata-se da minha essencialidade. Então você imagina como isso é importante para nós. Agora veja, para nós mergulharmos na grandeza desta realidade de ser católico apostólico romano, não tem como ignorar os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, que viveram com Jesus toda aquela experiência do discipulado, que herdaram dele a fé e transmite a fé para nós. Claro que para nós católicos, nós temos como fonte de revelação a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, a gente tem que considerar isso. Desconsiderando isso, já nem dá para ser católico. Então, o católico considera que a tradição cristã, ela é sim fonte de revelação. Então, Jesus vivendo com seus apóstolos, para nós é tão poderoso isso, e tão importante, porque nós herdamos aquela fé, aqueles ensinamentos, nós herdamos aqueles valores. Então, por exemplo, quando Jesus senta com os pecadores e almoça com eles, e ensina aos apóstolos, aos discípulos que está seguindo ele, que ele quer mais a misericórdia do que o sacrifício, ensina para eles que são os doentes que precisam de médicos e não os sãos, que ele veio para os pecadores e não para os justos. Isso é um grande ensinamento e nós herdamos isto. Mas nós não podemos nos confundir com isso e nem sequer nós podemos mudar isso, porque nós não temos essa autoridade, porque o que Jesus ensinou é perpétuo, é para sempre. O que Jesus falou é para sempre, não é? Então a gente às vezes vê um artista, uma celebridade, ou um influenciador ou influenciadora dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser reavaliada, porque é muito antiga e nós estamos em outro tempo. Isso realmente, além de uma abominação, uma afronta, um desrespeito, é uma imensa bobagem. Até porque são os nossos corações que precisam se abrir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, desde sempre e para sempre. Tudo foi feito por ela e sem ela nada foi feito. Então esta palavra se fez carne em Jesus e habitou entre nós. Então Jesus é palavra de Deus eterna. Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna, não palavras que passam com o tempo, né? Então é preciso a gente ter coragem de abrir o coração para esta palavra e dizer, eu preciso me conformar com esta palavra, eu preciso me configurar a esta palavra, eu preciso me converter a esta palavra e não a palavra se converter à minha vida, né? O que seria um absurdo e um grande erro, né? Então, veja que bonito quando Jesus ensina que são os pecadores que precisam de redenção, de salvação, são os doentes que precisam de médico. Isso é um grande ensinamento que Jesus está fazendo para nós. E isso tem a ver sim com acolhimento, isso tem a ver sim com alegria do amor, né? Da comunhão, da fraternidade, mas também tem a ver com o doente que precisa do médico. E o doente precisa do médico para quê? Para que o doente precisa do médico? O doente precisa do médico para ele sarar. É evidente. Se eu vou ao médico, o médico me passa uma receita. Se eu vou ao profissional da saúde, ele me passa um programa para eu fazer o tratamento. Eu não faço, eu não vou sarar. Eu não vou sarar. Se ele disse que veio para os pecadores, então ele veio para quê? Para salvar os pecadores. Então ser católico apostólico romano tem a ver também com isso. O seguimento a Jesus é para sarar-me das doenças. E da maior doença que é o pecado. A maior doença é o pecado. E a maior justiça que Deus realizou em nós é a salvação. Então, ao pecador é oferecida a salvação. E isso também tem a ver com ser católico apostólico romano. A salvação vem de Deus. Então, eu tenho que aceitá-lo e configurar minha vida a Ele.
É bonito isso, é alegria. Então a gente não precisa entrar nessas pequenas discussões que certas pessoas fazem. Esse está certo, esse está errado. Olha para Cristo. Ele é o Senhor. É ali que tem que estar o nosso olhar, como está escrito na carta aos Hebreus. Manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele não só é o autor, como aquele que realiza a fé em tudo aquilo que faz. Ele é o consumador da fé. A fé foi consumada nele. Então, a fé já está pronta, não tem que inventar a fé. Então, eu já tenho que abrir meu coração e estar com Jesus. Então, que bom. Você é católico apostólico romano, continue, persevere nesta verdade do acolhimento, da alegria da fraternidade, mas também da busca da conversão. Os doentes precisam de médico. E o médico está ali para curar os doentes. Que o Senhor nos cure dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas angústias, mas também dos nossos pecados. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.